Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas. Esse é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria que estamos aqui para compartilhar com todos os nossos estudos das escolas iniciáticas do passado. Nesse ano, 2025, estamos estudando nesse primeiro semestre a Grécia Antiga, o livro Os Versos Dourados de Pitágoras. Então, estamos estudando verso a verso desse grande sábio da antiguidade, e aqui nós já temos vários vídeos sobre esses versos que já estudamos aqui nesse primeiro semestre, que está quase terminando, e depois no segundo semestre iremos estudar outro grande sábio da Grécia, que falaremos disso nos próximos vídeos aqui do nosso canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Se você gosta, se você se interessa por esses assuntos, temos aqui as playlists do Egito Antigo, da Índia Antiga, da China Antiga e agora da Grécia Antiga. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e vamos iniciar aqui os nossos estudos do vídeo desses que fizemos aí recentemente. Então, a nossa tela inicial, que todos já conhecem, que dos projetos dos estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, Grécia Antiga. Sempre temos que recordar os nossos objetivos, estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho e através do nosso próprio testemunho. Aqui temos a agenda dos nossos encontros, dos nossos estudos, que fazemos aos domingos num grupo de colegas que estudamos verso a verso, discutimos ali nesse grupo a cada quinzena e ou dentro aqui da nossa agenda, às vezes devido a datas comemorativas, alongamos mais, outras vezes reduzimos um pouco, mas aqui está a nossa agenda, e no dia 25/5 estudamos os versos 42 a 47. Então, os versos dourados de Pitágoras, estamos seguindo esse livro, e para a introdução, aqui as nossas reflexões, trazemos aquele grande pensamento desse filósofo pré-socrático Tales de Mileto, que diz: a coisa de maior extensão no mundo é o universo. A mais rápida é o pensamento. A mais sábia é o tempo. A mais cara e agradável é realizar a vontade de Deus. Muito bem. Então vamos ali já para o nosso verso 42, lembrando aí que entre colchetes é o 25 do livro. O livro agrupa, né? Veremos que em vários versos são o mesmo 25, então ele vai agrupando, e nós estamos separando para dar os 72 versos dourados de Pitágoras. Isto eu juro, porque aquele que gravou em nossos corações, então aqui é um juramento, é aquela famosa ideia da palavra, podemos aí usar o nosso fio do bigode. Então aqui, ó, eu falei algo no fio do bigode, vou cumprir o que eu falei, vou fazer o que eu falei. E hoje, infelizmente, vemos aqui na nossa sociedade atual, e o fio de bigode, perdão,
O fio de bigode é bem coisa do passado mesmo, as pessoas falam e não cumprem, falam coisas que nem são tão reais assim. Então, para nós que estamos buscando a transcendência, é nos esforçarmos às vezes, não vamos conseguir nessa gangorra que vivemos, na influência das convivências, dos comportamentos, na influência da matéria, às vezes não conseguimos ainda ser tão assertivo em falar e fazer, mas é o esforço constante em sempre estar tentando trilhar esse caminho aí do fio do bigode. O que eu falei, eu cumpri, eu vou cumprir, o que eu falei, eu vou exercer. Então, olha só que interessante, lá, né, Pitágoras já falando aí desse juramento, porque ele passava isso para os seus discípulos, do que ele estava ensinando, aquilo estava gravado no coração, e que ele juramentava aquilo de uma maneira muito incisiva. O livro vai falar que isso eu juro por aquele que, ensinando a nossa alma a conhecer a si mesmo, colocou-a em condição de conhecer toda a natureza, da qual ela é a imagem reduzida. Então, aqui ele está falando aqui que ele jura, né? Lises, esse grande discípulo de Pitágoras, né, que está trazendo essas ideias, ele vai falar que Pitágoras ensinou, né, a alma a conhecer por si mesmo, para entender os mecanismos da natureza, porque nós mesmos somos imagens reduzidas da natureza. Isso tem uma correlação muito intensa, muito grande, sobre um princípio hermético que falava o que há em cima é a mesma coisa do que há embaixo, né? O que há no macro, a gente consegue reproduzir no micro. Então, vemos aqui o nosso sistema solar, onde os planetas giram em torno do Sol. Vamos por um átomo, também vemos ali o núcleo e os seus elétrons circulando ali em volta desse núcleo, e temos aí uma similaridade, né, no grande e no pequeno, no que há em cima, no que há embaixo. Então, nós somos uma imagem reduzida da natureza. Vamos para o verso 43, que diz: a tétrada sagrada, símbolo imenso e puro. Então, aqui ele vai falar sobre essa quarta parte, né, a tétrada sagrada, sobre os números, né, 1, 2, 3 e 4. E a hora que a gente soma essa tétrada sagrada, esse 1, 2, 3 e 4, nós vamos ver que a somatória dele vai ser o 10, né, o 0, 1. Nós já falamos isso no início, a nossa ideia aqui não é adentrar muito nesse aspecto do conhecimento pitagórico dos números, porque para isso nós teríamos que entrar também sobre os conceitos da música, né? Lembrando as divisões musicais, tudo isso, né? Termos musicais, já vimos aqui em outros vídeos, que são entendimentos e descobertas desse grande sábio Pitágoras, que alguns termos, e muitos termos, a gente usa até hoje na música, na matemática e assim por diante, até a própria palavra matemática inventada e criada por esse grande sábio Pitágoras. Então, aqui vai falar da tétrada sagrada, essas ideias da simbologia. A linguagem dos números de que se servia esses filósofos, a exemplo dos antigos sábios, está hoje completamente perdida. Por quê? Porque nós não vamos conseguir entender lá a essência mesmo desses conceitos numéricos que eles tinham lá na antiguidade. Com o passar dos milênios, nós fomos perdendo esse entendimento. Hoje se faz o entendimento, mas pelo que pesquisamos e vimos no livro, o próprio autor vem falar disso, né? Que essas questões
da essência do entendimento numérico para podermos conhecer a natureza, o universo, hoje ela está meio esquecida. Usamos para outras coisas, usamos, né, essa linguagem numérica na música para fazer as divisões, usamos em vários outros aspectos, mas para o autoconhecimento e o conhecimento da natureza, conhecimento do universo, hoje está um pouquinho mais restrito a certos aspectos e não tão aos aspectos intrínsecos que tinha aquela antiguidade perdida. O quaternário pitagórico era o emblema geral de toda coisa que se move por si mesmo e que se manifesta por suas modificações facultativas. A tétrada sagrada, ou quartenário, então vamos sempre falar isso também, né? Quartenário, a quarta parte, a tétrada, né? Tetra de 4, e aí ele vai falar aqui que nós já comentamos anteriormente, que são os números 1, 2, 3 e 4, que na sua somatória vai dar o número 10, que constitui o ser tanto universal como particular. Então, esse 1, 2, 3, 4, 10, né? O 10, ele vai dar a simbologia das coisas imensas, universais, e das coisas pessoais, o micro, né? O macro e o micro. O que está em cima é o que está embaixo, segundo os princípios herméticos, que estudamos isso lá no primeiro módulo do Egito Antigo, de Hermes Trismegisto. Quem tiver interesse, quem não viu ainda, temos aqui a playlist para esse acompanhamento. Então, o número 1 e o 2 representavam os princípios ocultos das coisas. O 3, suas faculdades, e o 4, a sua essência própria. Então, essa somatória do 1, 2, 3 e 4, 10, cada parte aí do quaternário, ele representa alguma coisa aí da natureza, das manifestações do universo. 1 e 2 é as coisas ocultas, aquelas coisas que estão não tão fáceis de verificar. O 3, as faculdades, e o 4, a própria essência. Você vê como que é complicado nós aqui tentarmos entender esse quaternário pitagórico com o conhecimento que temos hoje. Falta algo que vai conectando essas ideias. Então, a ideia fica muito subjetiva, muito sem um entendimento para a gente poder aprofundar nesse conhecimento, porque em milhares de anos essa essência foi se perdendo com o tempo. Então vamos para o 44, fonte da natureza e paradigma dos deuses. Lembrando aqui que os deuses aqui está sublimado, né? É deuses com letra minúscula. Então aqui, lembrando e relembrando sempre, Pitágoras vivia na Grécia Antiga, onde eles tinham diversas divindades, e cada divindade era uma representação de uma manifestação de um todo, como a gente vê também em outras civilizações. E aqui ele está falando que tudo isso é a fonte da natureza, o paradigma dos deuses. O ser humano manifesta-se como o universo sobre as 3 modificações principais: do corpo, da alma e do espírito. Então, aqui a gente vê que Pitágoras, ele sempre fazia essa distinção, né? Essa separação dessa tríade, né? Corpo, alma e espírito, que nós temos aqui em nós, né? As 3 faculdades distinguem cada uma das 3 modificações humanas. São a sensibilidade para o corpo, o sentimento para a alma e o assentimento para o espírito.
Então, aqui o instinto situava no grau mais inferior da hierarquia ontológica e absolutamente passivo. Então, o instinto é passivo, quer dizer com isso, ele vai seguir os seus mecanismos instintivos, então ele não tem muita atividade, porque ele só vai reagir a algo e ele não vai ser aquele impulsionador. Então, o instinto ele sempre está na reação, né? Enquanto que a inteligência elevada ao topo é inteiramente ativa. Então, a inteligência se manifesta, busca, e o entendimento situa no centro e é neutro. Então, aqui essa tríade, né, do corpo, alma e espírito, aí a gente vai ver de novo aqui falando do instinto, da inteligência e do entendimento, e que essa última é o neutro, o entendimento fica neutro, não vai nem para o lado ativo e nem para o lado passivo, ele é totalmente neutro. Esta, primeiramente, está primeiramente no instinto e só passa para o entendimento e para a inteligência, sucessivamente, à medida que as faculdades anímicas e espirituais se desenvolvem. Então, vai se desenvolvendo à medida que há esse desenvolvimento, ele vai passando do instinto e depois ele passa para a inteligência e para o entendimento, à medida que isso vai acontecendo dentro das próprias faculdades de cada um de nós. E isso é muito fácil de entender hoje, principalmente nós que estamos nas nossas fileiras espíritas. Então, sabemos bem que a nossa evolução ela vai nos moldando de acordo com que o meu entendimento, a minha aceitação, a minha compreensão, os meus valores, as minhas emoções, tudo isso vai se moldando às leis universais, às leis divinas, e isso vai fazendo com que eu vou galgando, avançando aí nos graus evolutivos, conforme está aqui dividido do instinto, da inteligência e do entendimento. Muito bem. Então, aqui nós vamos para o 40, ainda no 44, né? Fixai bem isso, sem a operação da vontade, a alma é inerte e o espírito estéril. Para a gente fechar esse verso, vem aqui no verso 44, falando sobre algo que vai impulsionar a alma e o espírito, que é a vontade. Então, nós também já estudamos isso em vários vídeos, em várias civilizações aí, em escolas iniciáticas do passado diferente. Vemos a questão da vontade lá nos princípios herméticos, vemos a questão da vontade quando estudamos o Bhagavad Gita e Krishna ensinando Arjuna sobre essa questão. Vemos isso também em Lao Tse, muito intrínseco, né? Se a gente precisa fazer algo, depende da nossa vontade, e aqui na Grécia repete de novo os mesmos conceitos. Então a gente vai observando que vamos passando de civilização diferente, de tempos diferentes, épocas diferentes, e chegamos agora, e quando nós vamos estudar o Espiritismo, a gente também vai ver a vontade ali sendo a impulsionadora do nosso espírito. Preciso associar a minha atenção e a minha intenção, né? Intenção, a vontade de fazer algo. 45, mais que antes de tudo, tua alma a seu dever fiel. Então, aqui vai falar do nosso dever fiel que temos que ter para conosco mesmo, né?
Então, lembrando sempre desse dever que precisamos ter para conosco mesmo. Então, observar o que temos que ser fiel, no que precisamos fazer, o que precisamos desenvolver em nós mesmos para a nossa própria redenção, a conquista de nós mesmos. E aqui vai falar que o bem que estabeleceis, sua soma deve ser diariamente aumentada, ao passo que o mal diminuída em idêntica proporção. Olha que interessante, né? Então, nós devemos somar o nosso bem do dia a dia, e cada vez que eu faço algo positivo no bem, que vai somando, na sua proporção inversa, diminui o mal que existe dentro de nós. Podemos citar assim. Então, o bem que eu faço vai fazendo com que o mal que eu tenha seja diminuído na mesma proporção. É por isso que nós que estamos aqui buscando a nossa transcendência da matéria, e isso não é algo tranquilo, não é algo fácil, porque se fosse fácil, todos nós faríamos, e já não estaríamos mais necessitados, né, de exercitar esses sentimentos em nós. Então, precisamos exercitar isso dia a dia, nas nossas pequenas coisas do nosso dia, e muitas vezes, pela nossa própria falta de conhecimento, pela nossa própria evolução espiritual que temos, acabamos optando e escolhendo por ter outras atitudes, porque ainda não conseguimos nos desapegar de nós mesmos. Isso é algo que a gente tem que identificar, e a partir do momento que eu identifiquei, eu vou fazer o movimento de fazer o bem, para que o bem que eu faço diminua o mal que existe dentro de mim. E isso é muito alinhado aos preceitos cristãos, a todas as pessoas que buscam o altruísmo, serem pessoas humanas, cada vez mais humanas. Muito bem. Então vamos para o verso 46, que diz: invoque com fervor esses deuses, para a gente ter essa ligação, fazer as coisas, né, com fervor a esses deuses. De novo, aqui os deuses dessa frase, que não está grifada aqui, sublinhada, né? Deuses com letra maiúscula, lembrando sempre que a fonte escolhida para essa apresentação, todas as letras são maiúsculas, e quando queremos dar destaque numa palavra com letra maiúsculas, fazemos, sublinhamos embaixo, e aqui é deuses com letra minúscula. Então, tal era a doutrina secreta dos mistérios, o bem e o mal eram representados nos santuários, sob o emblema da luz e das trevas. E hoje, até hoje, a gente faz essa analogia, né? O bem ligado à luz e o mal ligado às trevas. Quando o fim do mundo acontecer, diz ele, o mais perverso dos espíritos infernais será puro, excelente, celeste. Sim, acrescenta, ele se tornará celeste. Esse mentiroso, esse perverso, se tornará santo e celeste. Olha que curioso, né? Então, nós aqui, com os ensinamentos espirituais, principalmente espíritas, temos nesse corpo do espiritismo, que nos ensina que todas as almas, todos os espíritos se tornarão santos, se tornarão anjos, se tornarão perfeitos, uma perfeição relativa, é claro, porque essa é a nossa destinação, estamos predestinados. Então, tem um determinismo divino
falando a todos nós que um dia seremos perfeitos. E aqui, esse dia que traz essa ideia aí desses santos, né, de estar tá evocando esses deuses nesse final do mundo, né, seria o dia que nós chegaríamos a essa perfeição relativa. Tal qual lá a ideia dos princípios aí pitagóricos, também vemos aqui dentro das concepções religiosas, né, que alcançaremos essa, esse estado de espírito mais puro dentro da evolução espírita. Ele vai falar que o espírito vai chegar num grau de pureza, vai ser um espírito puro, né? E esse espírito puro é essa pessoa que no passado foi mentiroso, foi rebelde, e com o passar do tempo ele vai sendo aperfeiçoado e no final dos tempos chegará a ser um espírito perfeito. Perdão. Aqui ele também comenta essa ideia aí da queda do anjo, né? do anjo rebelde, que passa da cosmogonia dos parses para a dos hebreus. Olha que interessante, né? Então aqui os parses seria aqueles seguidores de Zoroastro, né? O Zoroastro ali da Pérsia. Então esses parses, que são esses seguidores, eles tinham também essa ideia, né, da queda do anjo caído, do anjo rebelde, e os hebreus ele vai pegar isso para eles e que unicamente com base nesse dogma mal interpretado pelo vulgo que se fundou a doutrina contraditória da eternidade, do mal e das penas que se seguem a ela, quer dizer, as penas eternas, do mal eterno. Por isso que nós aqui sempre comentamos que o mais maldoso ainda, dentro da concepção, às vezes o perverso, né, ele tem prazer em prejudicar alguém, ele se sente bem, né, que é a perversão, ser aquele perverso, mas mesmo esse, com o passar do tempo, porque nós temos esse determinismo da divindade, né? Somos predestinados a sermos espíritos puros, anjos. Só que uns levarão menos tempo, outros levarão mais tempo, e possivelmente esses perversos levarão mais tempos com muita mais dificuldade para poder atingir essa perfeição. E aqui nós vemos que essa ideia do anjo que vinha lá dos parses, né, daqueles que seguiam Zoroastro, que foi incorporado aí na Bíblia hebraica, né, no Velho Testamento, essa parábola, essa ideia do anjo caído, e que alguns dos nossos irmãos correligiosos pegaram isso e transformaram isso em algo eterno, em punição eterna, em mal eterno, e a gente sabe que não existe uma energia ao contrário do amor de Deus, existe nós, espíritos rebeldes, exatamente a esses anjos caídos, esses perversos que ainda se permanecem nesse estado, mas com o tempo chegarão também, como todos nós, a espíritos puros, anjos celestes excelentes. Muito bem, então vamos aqui para o verso 47, o nosso último, último verso, objeto dos nossos estudos desse vídeo, que diz: cujas auxílios com exclusividade pode findar as obras que começastes. Então, quando a gente vai lá e exorta, pede aos deuses, né, com auxílio desses deuses, podemos sim chegar aí à conclusão das nossas obras que fazemos, né, a doutrina de Pitágoras. Duas coisas concorrem para a eficácia da oração: o movimento voluntário da alma
e ajuda dos céus. Então a gente precisa fazer o nosso movimento primeiro de buscar aí na nossa oração, na nossa ligação com esses deuses, nessa invocação dos deuses que nem falam aqui para a gente poder assim auxiliar-nos para concluirmos as nossas obras. E vemos isso em várias doutrinas. Então vimos isso quando estudamos a Índia Antiga, aonde Krishna nos ensinava a que tínhamos que ter essa ligação, né, com Deus, fazermos tudo em oferenda a Deus. E aqui também vemos na cultura hebraica, né, no Velho Testamento, na Bíblia hebraica, nos ensinando que o nosso primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, sobre de todo o nosso coração, com toda a nossa força. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, e ainda eu, pelo menos, não consigo fazer isso com toda a minha força, com todo o meu coração. Estou no caminho, me esforçando, buscando chegar nesse estado, que eu sei que não vai ser tão rápido, que vai demorar algumas experiências, né, em outras épocas, mas estamos aqui nos esforçando. Então, a primeira é aquela que busca os bens, enquanto a segunda é aquela que os mostra. A oração é um meio entre a nossa busca e o dom celeste. O sábio dizia: sabe o que é necessário dizer ou fazer, o tolo o ignora. Ao orar, tudo solicita aquilo que lhe pode ser verdadeiramente útil. Então, quem que faz isso? O sábio. O outro, o tolo, com frequência deseja coisas que lhe, sendo concedidas, tornam-se para ele a fonte das maiores infelicidades. Porque às vezes a gente perde algo, porque nós não temos o conhecimento total, e se aquilo for concedido, e vai nos trazer muitas dificuldades, enquanto que o sábio solicita somente aquilo que será verdadeiramente útil nas nossas vidas. Então a gente pode trazer aqui para os nossos dias e refletir como que eu estou orando, rezando, fazendo as minhas preces, a minha ligação com a divindade. Será que eu estou pedindo aquilo que eu quero ou estou pedindo aquilo que será útil para mim, que eu vou utilizar para a minha própria alta redenção? E às vezes o que eu vou utilizar não é o que eu quero, não é o que eu desejo, mas é o que eu preciso, né? Então, que nós possamos aí fazer essa conexão com a divindade, pedir para Ele algo que seja útil para a nossa ascensão espiritual, para o nosso aprendizado, para a nossa fortificação das dificuldades que nós estamos vivenciando. Concedei-me, grandes deuses, o que necessito, que eu pense que não pense em pedi-lo a vós. E se o objeto dos meus desejos a mim for desfavorável, dignai-vos, grandes deuses, a mim não conceder. Então, essa aqui era uma das orações que Platão fazia, né? Concedei-me, grandes deuses, o que necessito. Quer que eu pense ou quer que eu não pense em pedi-lo a vós. Então, muitas vezes, nós não estamos nem pedindo, mas se eu necessitar que ele me conceda, né? E se o objeto, aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu desejo, for para mim de forma que vai me trazer infelicidade e dificuldades, eu peço para que não me conceda. Olha que interessante. Então me dê o que eu não pedi que for bom para mim, e o que eu pedi que não for bom, não me dê. Então, esse aqui também é um exemplo de uma oração que nós podemos fazer
para a ligação que temos com o nosso Criador, a nossa divindade, Deus, nosso Pai, todo poder, todo amor, toda justiça e toda misericórdia. Vamos lá, então. Dos versos 42 ao 47, aqui eu tirei aqui um pouquinho aí da essência do que a gente pode entender como algo, os pontos, né, focais para a nossa observação. Então, ser fiel a seu dever. O que eu sei que eu devo fazer? Precisamos consultar a nossa consciência, o nosso sentimento, verificar o que eu estou inserido. Na busca de ajuda dos céus, saber pedir, é muito importante, né? Então, vimos aqui alguns exemplos de o que pedir, como pedir, o que desejar. E terminar as obras iniciadas. Como sempre, aqui eu tento fazer um cruzamento de algum desses pontos citados aqui com a Bíblia hebraica, com a Bíblia cristã e com os preceitos espíritas. Pegamos aqui, então, segundo o livro de Samuel, verso 22, aliás, capítulo 22, versos 26, ao fiel e bondoso, te revelas fiel e bondoso, ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Então, perdão, que nós possamos buscar aí a bondade e a fidelidade para que se revele a bondade e a fidelidade para todos. 1 Samuel, capítulo 10, verso 7. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Então, lembrar sempre aí de seguir, né, as coisas que nós estamos, que as situações estão nos solicitando, porque sempre tem Deus conosco e pode ser que isso seja a vontade de Deus e nós não estaremos seguindo. Então, observar bem para ver que se a ocasião, as coisas que estão acontecendo à nossa volta, pode estar pedindo coisas para nós, que às vezes teremos que nos colocarmos numa posição de, de filhos fiéis, né? Aí de ter a fidelidade, de fazer o que é feito com fidelidade, de entender o que as coisas estão sendo pedido para nós. Muitas vezes termos que nos comportarmos como aqueles filhos que, sem rebeldia, com entendimento, com aceitação, sermos obedientes. Então, muitas vezes as situações aqui estão vindo e eu não quero fazer aquilo que é aquilo, mas às vezes precisamos ser obedientes. Mateus, no verso 23 do capítulo 25, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, quando a gente é fiel, o Senhor fica ali alegre e nos convida para o seu banquete. Lucas, capítulo 21, verso 34. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, temos que tomar cuidado, né? Você vê? Tudo que a gente pede, a gente vai receber dentro aí da nossa crença. Basta apenas pedir, a gente sabe que não. Mas quando nós pedimos, já é algo aí de mostrar a nossa submissão à divindade, a nossa obediência à divindade. E quando a gente crê,
a gente pode receber, mas, de novo, termos cuidado com o que estamos pedindo, né? Esse é um dos tópicos aqui, porque precisamos pedir as coisas que são úteis para o nosso aprimoramento espiritual. Na parte espírita, Fonte Viva, capítulo 133, Ante a Luz da Verdade. Peguei um trechinho, depois quem quiser vai lá, busca essa lição aqui inteira, lê ela inteira, né, esse capítulo. Aqui é só um pedacinho para aguçar aí a nossa vontade de ir lá entender, né? Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Olha lá, submissão, ser obediente ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida, e perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. Então, eu preciso ir me melhorando constantemente. No Vinha de Luz também, um livro igual Fonte Viva, né? Psicografia de Chico Xavier e as mensagens trazidas por Emmanuel, capítulo 52, Avareza, que traz: não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Então, aqui que nós possamos nos esforçar muito, e às vezes, de novo, que não são coisas fáceis, né, nos nossos relacionamentos e etc., mas aquele esforço constante, porque não basta saber pedir. A gente está falando assim, ó, precisa saber pedir, mas ó, aqui, ó, não basta saber pedir. E nem basta também ter aí uma eficiência nas suas conquistas. É preciso fazer todas as nossas ações no clima do Cristo, espalhar os benefícios que a gente tem temporariamente a todos aqueles, para que as nossas ações não sejam obstáculo à paz e à alegria de outros. Aqui foi o exercício prático que a gente sempre, né, comenta, passa aqui para todo mundo, que é o exercício de reflexão, enquanto estávamos estudando esses versos de 42 a 47, e já me considero desperto para as coisas da alma, sei o que é preciso realizar. E ali foi um momento de partilha que nós fizemos no nosso grupo de estudo. E agora, para o nosso próximo estudo, versos de 48 a 54, nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Esses são os versos objetos aí dos nossos estudos para as próximas semanas. E para isso temos exercício prático aqui. Nós, nos estudos que fazemos e nos aprendizados que chegam até nós, consigo separar o ouro puro e encontrar algo que dialoga com o meu propósito. Então, eu consigo pegar a essência daquilo que eu estou aprendendo, vivenciando, as coisas que estão chegando em mim, para que isso me auxilie, né, em fazer as coisas que eu preciso fazer, né, o meu propósito. Essa é aqui a sugestão do exercício prático de reflexão, quem estiver acompanhando aqui, enquanto estudamos os versos de 48 a 54. Muito bem? Então é isso, pessoal. Aqui chegamos mais uma vez ao final dos nossos estudos. Queremos agradecer demais aqui a todos que estão acompanhando os nossos estudos. O nosso muito obrigado. Queria agradecer demais a todos que estão nos auxiliando, comentando nos vídeos, deixando o like lá, o joinha nos vídeos,
compartilhando os vídeos, às vezes não fazendo nada disso, mas vibrando aí por por esse conceito. Então, agradecemos muito, nosso muito obrigado, que Jesus possa ficar aí a nos apoiando, que Jesus possa sempre estarmos abençoando os nossos esforços e que nós possamos ficar na paz do nosso Senhor bendito. Muito obrigado. Grande beijo a todos. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.